E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Red Contos e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, mais um mês, graças a Deus. Eu espero que esse mês seja muito abençoado, tanto pra mim quanto pra vocês. Que nesse mês Deus atenda às suas necessidades, que sejam... eu não sei a palavra, mas eu vou descobrir. Que esteja nos planos dele para te fazer feliz, tá? Ou que seja um livramento também para você. A gente nunca entende os planos de Deus, né? Começou também uma nova semana. Essa semana você já consegue o hype de graça. Para quem não sabe, IPA é assim. Você curte, depois que você curtir, vai aparecer a opção IPA. É de graça, 3 vezes na semana. E essa é uma opção que o YouTube é que dá para você mostrar que gosta do canal. Tanto do meu quanto dos outros canais. Para quem não assinou ainda o canal, não ativou o sininho... só clicar na minha foto de perfil e vai ter um sininho. Aí você clica nele. Assim que eu postar vídeo, automaticamente já chega no seu celular e você já consegue ter acesso sem precisar ver a prévia lá na rede vizinha, que é o Tico Teco. Espero que vocês gostem da história de hoje. Ela vai entrar na seleção de Sobrenatural. Ela é muito bacana, eu adorei. E um beijo. Tchau! Depois que engravidei, Vivian apareceu na minha porta com um amuleto de proteção. Ela era uma filha adotiva que minha família acolhera e sustentara desde criança. Virei as costas e coloquei a coleira em um gato de rua. Na minha vida anterior, nós duas estávamos grávidas ao mesmo tempo. Ela me contou que havia trocado 10 anos da própria vida para conseguir 2 amuletos de proteção da matilha xamã. Um para mim, um para ela. Fiquei tão emocionada que usei o meu todos os dias. Mas, no dia do parto, Vivian deu à luz um menino saudável e lindo. Eu suportei horas de dor e, no fim, recebi um natimorto. Exceto que eu conseguia sentir, através do vínculo de sangue, que meu bebê ainda estava vivo em algum lugar. Fiquei louca, procurando por toda parte. Meu companheiro, o Beta Ethan, disse a toda a matilha que eu havia perdido a sanidade. Ele me internou na instituição Moonvale e assumiu o controle da nossa matilha. Eu morri durante a ressurgência. Nunca consegui me defender. Ele espalhou minhas cinzas como se estivesse comemorando uma vitória. Foi então que finalmente entendi. O amuleto que Vivian me deu estava amaldiçoado. Era um feitiço de troca de bebês. Uma magia sombria que trocou nossos filhos ainda no útero, antes mesmo de entrarmos em trabalho de parto. Quando abri os olhos, estava de volta. Bem ali. No exato momento em que ela entrou pela minha porta da frente segurando aquele amuleto. Aurora! Venha aqui! Olha o que eu trouxe para você! Vivian estava esparramada no meu sofá, sorrindo radiante, e acenando para mim como se tudo estivesse normal. Mas aquele sorriso largo e caloroso, fez cada pelo do meu corpo se arrepiar. Agora eu sabia o que estava escondido por trás dele. Aurora, troquei 10 anos da minha vida por isto. Ela estendeu o feitiço como uma oferenda. Qualquer loba grávida que o usar terá seu filhote seguro e saudável. Fiquei encarando o objeto. Meu estômago revirou. Não era à toa que custara 10 anos de vida. Aquilo não era proteção alguma. Era uma maldição de bruxa das trevas disfarçada de presente. Aquela coisa roubara meu filho na vida anterior. E ela a entregava para mim com as 2 mãos e um sorriso. Não tentei pegá-la. O sorriso de Vivian vacilou. Sua voz rapidamente assumiu um tom magoado. Aurora, você não quer? Eu entendo. Você é a alfa da matilha Calloway. Tem recursos que eu nunca sonhei em possuir. Por que algo assim significaria alguma coisa para você? Ei, Vivi, não interprete isso dessa forma. Ethan surgiu pelo corredor como se estivesse esperando a oportunidade. Ele tirou o amuleto da mão dela e o aproximou do meu pescoço. Ela tem andado distraída ultimamente. Demora um pouco para entender as coisas. Mas isso não significa que não gostou. O metal frio pousou sobre minha pele. Um calafrio profundo atravessou meu corpo, infiltrando-se nos ossos, como água gelada correndo pelas minhas veias. Cada instinto gritava para que eu arrancasse aquilo. Mas me forcei a permanecer imóvel. Obrigada, Vivian. Esbocei um sorriso. Eu apenas me desliguei por um instante. Isso é muito generoso da sua parte. Sinceramente, não sabia como reagir. Ao olhar para a mulher que financiei, protegi e chamei de irmã durante tantos anos, senti algo se contorcer dolorosamente dentro do peito. Ela era uma loba solitária quando a encontramos. Sem matilha, sem família, sem ninguém. Meus pais abriram as portas de casa para ela por pura generosidade. Pagamos sua escola, sua faculdade e suas despesas de moradia. Tudo. Durante anos. Eu a tratei como se fosse da família. Comprava coisas para ela sem pensar 2 vezes. Até me preocupava com a possibilidade de ela nunca encontrar seu companheiro destinado, o que era estranho, já que ela já tinha passado dos 18 anos e ainda não havia sentido o vínculo. Não ter um companheiro está tudo bem, ela me disse certa vez. Eu tenho você. Serei sua guerreira mais leal. Não preciso de mais ninguém. Então, de repente, anunciou que faria uma inseminação artificial, com previsão de gravidez para a mesma época que a minha. Fiquei feliz por ela, como uma completa idiota. Agora eu conhecia a verdade. Não houve inseminação artificial. Ela estava envolvida com Ethan havia meses.
Aquele bebê era o filho bastardo dos dois. Ethan me lançou aquele olhar satisfeito, o mesmo que usava quando tudo corria conforme seus planos. Aurora, Vivian sacrificou muito por esse amuleto. Quero que você o use todos os dias. Quando nos conhecemos, ele não era ninguém. Um lobo comum, sem posição, sem dinheiro e sem sobrenome importante. Mas era atencioso e dedicado, e eu acreditava que a deusa da lua o havia colocado em meu caminho por uma razão. Nunca me importei com o fato de ele não ter nada. Achei que o que tínhamos era verdadeiro. Agora eu sabia que cada momento de carinho havia sido uma atuação cuidadosamente calculada. Um plano de longo prazo para se aproximar da minha matilha e da fortuna da minha família. Para ser justa, ele era competente. Ajudava a administrar os assuntos da matilha, cuidava da logística e resolvia os detalhes para os quais eu não tinha tempo. Com ele ao meu lado, cresci e me tornei a alfa que estava destinada a ser. Mas ele não queria apenas meu dinheiro. Ele e Vivian trabalharam juntos para me empurrar de um penhasco. Do jeito que os dois se completavam, eu não acreditava nem por um segundo que Ethan tivesse sido mantido no escuro. Reddit Contos e Afins. Na outra vida, quando senti através do vínculo de sangue que meu filhote ainda estava vivo, Ethan chamou aquilo de psicose induzida pelo luto. Usou essa acusação para me prender e reivindicar a autoridade alfa para si. A lembrança fez algo selvagem se agitar dentro de mim. Eu queria destruí-los. Queria que toda a matilha visse exatamente quem eles eram. Mas eu não podia agir ainda. Eu estava grávida. E Ethan já vinha construindo silenciosamente sua própria base de poder dentro da matilha. Disse que precisava descansar e pedi que os dois fossem embora. Ethan fez todo um espetáculo, alegando que tinha assuntos da matilha para resolver. Desde que engravidei, ele vinha assumindo as reuniões que antes eram minha responsabilidade. E eu permitira isso. Eu confiava nele. Vivian fez sua despedida habitual. Sorriso doce, aceno amigável e promessas de nos vermos em breve. Os dois saíram um atrás do outro. Eu sabia que mal podiam esperar para ficar sozinhos. No instante em que a porta se fechou, arranquei o amuleto do pescoço como se estivesse em chamas. Não queria que aquilo tocasse minha pele nem por mais um segundo. Fui direto para o santuário do xamã da matilha. Assim que entrei, coloquei o amuleto sobre a mesa dele. Foi este que Vivian veio buscar com você? O xamã se curvou respeitosamente e estendeu as mãos em direção à minha barriga, oferecendo uma bênção ao meu filhote. Sim, Alfa. Ela pareceu muito sincera quando fez o pedido. Aconteceu alguma coisa? Eu não suspeitava dele. Ele servia à minha família havia décadas. Se algo tinha sido feito com aquele amuleto, Vivian o levara para outro lugar depois. Alguma bruxa das trevas. Algum acordo feito nas sombras. Você consegue fazer uma réplica exata para mim? O mais rápido possível. Ele examinou o objeto cuidadosamente e não fez uma única pergunta. Cada amuleto é único, Alfa, mas consigo reproduzir este. Dê-me 2 horas. Soltei o ar devagar. Vou esperar aqui. Naquela tarde, saí do santuário com a réplica pendurada no pescoço, limpa, sem qualquer maldição. Ethan e Vivian não perceberiam a diferença, mas o amuleto original ainda precisava ser resolvido. Eu ainda pensava nisso quando um som cortou o pátio. Um miado agudo e desesperado. Segui o som pela lateral do prédio e parei. Uma gata de rua estava presa em uma gaiola de arame. Era pele e osso, exceto pela barriga grotescamente inchada. O pelo estava embaraçado e sujo, e a pele coberta de feridas abertas. Ela se atirava repetidamente contra as grades, com os olhos vidrados, como se já não sentisse a própria dor. O xamã aproximou-se e suspirou. Ela está grávida, mas enlouqueceu. Ataca qualquer um que tente se aproximar. Tive de contê-la. Olhei para o amuleto amaldiçoado em minha mão. Depois olhei para a gata. Algo frio e preciso se acomodou dentro do meu peito. Abaixei-me e prendi cuidadosamente o pendente em sua coleira. Coitadinha. Cuide bem dela. Deixe esse amuleto com ela. Deixe que a proteja. Vivian, você queria trocar bebês? Então vamos descobrir o que seu feitiço faz quando está ligado a uma gata carregando uma ninhada de 10 filhotes. Mal havia deixado o santuário quando meu celular vibrou. Era uma ligação mental de Ethan. Aurora, Tom acabou de abrir um restaurante novo no centro. Ele pediu que mostrássemos apoio hoje à noite. Você pode trazer a Vivian? Fiquei parada por um instante, sentindo as pontas dos dedos gelarem. Então respondi sem hesitar. Claro. Encerrei a ligação. Os cantos da minha boca se curvaram lentamente. Na outra vida, cada jantar que compartilhávamos era uma encenação. A mesa sempre estava repleta dos pratos favoritos de Vivian. Ethan sempre tinha uma justificativa pronta. Ela é sua melhor amiga. Só estou sendo atencioso. E eu acreditava nele. Achava que ele era generoso. Empurrei a porta do restaurante, e o aroma de carne grelhada me atingiu em cheio. Ethan e Vivian já estavam sentados à mesa próxima à janela. A mesa estava coberta de pratos. Ribeye, frango frito e batatas carregadas. Vivian segurava uma asa de frango em uma mão e uma cerveja gelada na outra. Meu Deus, isso está tão bom! Ela tomou um longo gole da cerveja. Me traz outra. O garçom hesitou. Senhora, a senhora está grávida. O álcool pode prejudicar o... Vivian o dispensou com um gesto, sem nem olhar para cima. Estou bem, eu sou forte. Meus filhotes são durões. Ela estalou os dedos para ele. Mais uma. As mesas próximas haviam ficado em silêncio. Alguém atrás de mim sussurrou. Ela está grávida e está bebendo? E ele só está ali cortando o bife dela. Isso não é cuidar dela, é deixá-la se destruir. Os murmúrios passaram direto por eles. Ethan nem piscou. Claro que ele não se importava. O filhote que Vivian estava carregando era meu. Eles contavam com o feitiço para fazer seu trabalho ao nascer. O que Vivian comia entre agora e então era irrelevante para eles.
Sentei-me e alcancei meu garfo. A mão de Ethan se estendeu imediatamente. Nada de frutos do mar. Não é seguro durante a gravidez. Antes que eu pudesse responder, Vivian já tinha espetado minha lagosta com o garfo e puxado para o próprio prato. Aurora, você precisa colocar o bebê em primeiro lugar. Ethan deslizou uma salada pela mesa para mim. Comece por aqui. O médico disse que seu ganho de peso está rápido demais. Você vai ser mãe. Não pode mais ser egoísta com o que come. Tudo o que você coloca no seu corpo afeta esse filhote. Vivian terminou de mastigar e apontou para mim com o osso da asa. Exatamente. Frutos do Mar Cruz estão fora de questão. Corta a cafeína. Também nada de queijos macios. Se esse filhote sair com algum problema, vai ser porque você não conseguiu se segurar. Olhei para ela, cerveja na mão, gordura no queixo, um prato cheio de tudo aquilo que ela acabara de me dizer para evitar, e perguntei com calma. E o álcool? A comida frita? O que isso faz com o seu? O rosto dela se enrijeceu, então o queixo começou a tremer no mesmo instante. Você sabe como eu cresci, sem família, indo de um lugar para outro, sempre com fome. Quando vejo comida assim, eu não consigo evitar. Sua voz falhou. Meu filhote sente o que eu sinto. Ela enlouquece por isso. Ela bateu o punho com força contra a própria barriga. O som fez a mesa mais próxima a estremecer. Ethan segurou o pulso dela e a impediu. Depois olhou para mim, franzindo a testa. Ela teve uma vida difícil. Não torne isso mais difícil ainda. Assenti uma vez e não disse mais nada. A traição se instalou no meu estômago como uma pedra. O homem a quem eu dei tudo e a mulher que eu chamei de irmã, me esvaziando por dentro para tomar o que era meu. Nunca fui mesquinha com nenhum dos dois. Ethan recebia $10.000 por mês para gastos pessoais, sem perguntas. Vivian morava em uma casa que eu mesma comprei para ela. Alguns lobos simplesmente nunca ficam satisfeitos. Naquela noite em casa, Ethan me entregou uma caneca de leite morno. Vai te ajudar a dormir. Fiz questão de beber um gole, depois joguei o resto no ralo do banheiro quando ele virou de costas. Eu estava quase adormecendo quando o colchão afundou atrás de mim. Sons de movimento, a voz de Vivian, baixa e pegajosa. Fique quieto. E se ela acordar? A risada baixa de Ethan. Relaxa, ela bebeu tudo. Não vai acordar hoje. Ele subestimou os sentidos de um alfa. Vivian o empurrou. Não a dope de novo. Meu filhote está aqui dentro. Tá bom, tá bom. O que você quiser. Reddit contos e afins. O tom dele era suplicante, ansioso, como sempre quando tinha medo de alguém. Então começaram os sons. O cheiro dele se espalhando pelo meu quarto como podridão sob o assoalho. É isso que deixa tudo mais excitante, Vivian sussurrou. Então vamos continuar. A voz de Ethan saiu baixa e rouca. A cama tremeu, firme e sem vergonha, como se já tivessem feito aquilo tantas vezes que o risco não significava nada. Então Vivian ficou tensa. Espera. Acho que estou sangrando. Ethan ficou imóvel. É grave? Uma pausa. Então ela soltou uma risada baixa e fria. Não importa. Contanto que eu não o perca, quem se importa com o resto? No escuro, apertei a borda do colchão até meus dedos doerem. Minhas garras quase perfuraram o tecido. Na minha própria cama. Na minha própria casa. Nenhuma vergonha entre eles. Vivian, cada gota de dor que você me fez passar, eu vou te devolver 100 vezes. Na manhã seguinte, Vivian entrelaçou o braço no meu como se nada tivesse acontecido. Aurora, vamos. Check-up pré-natal. Quero ver como seu filhote está. Na clínica da matilha, o médico analisou o ultrassom de Vivian, e sua expressão mudou rapidamente. Senhorita Vivian, você está carregando 10 filhotes. Não vemos uma ninhada tão grande há décadas. As leituras fetais estão extremamente preocupantes. Você precisa ser internada hoje para uma redução seletiva. Seu nível de açúcar no sangue está perigosamente alto. Sem álcool, sem frituras, sem exceções daqui em diante. Vivian mal parecia prestar atenção. Ela agarrou o braço da médica. E a Aurora? Como está o filhote da Aurora? A doutora se virou para mim, sua voz imediatamente mais suave. O filhote da Alfa está em perfeita saúde. Batimentos fortes, desenvolvimento dentro do esperado. Continue exatamente como está fazendo. Vivian abriu um sorriso como se tivesse vencido algo e chegou até a bater palmas. A carranca da médica se aprofundou. Senhorita Vivian, 10 filhotes, condição crítica. Se você não se internar hoje, eles vão ficar bem. Vivian a interrompeu com um aceno leve. Eles não são como os da Aurora. O dela é especial, precisa de tudo. Os meus são resistentes. Eles se viram sozinhos. Ela lançou um olhar para mim, confiante, satisfeita. Se alguns não sobreviverem, ela deu de ombros. Não importa. A sala ficou em silêncio absoluto. As enfermeiras encaravam. A médica parecia em choque. Observei a alegria mal disfarçada de Vivian e senti algo frio e cortante se instalar dentro de mim. Ela achava que o feitiço já tinha cumprido seu papel. Achava que o meu filhote saudável já estava dentro dela, usando o nome dela. O que ela nunca tinha parado para considerar era simples. Nenhuma loba normal carrega 10 filhotes. Em casa, Vivian parou de fingir se importar com qualquer coisa. Ostras cruas, coquetéis, foie gras, queijos não pasteurizados. Ela comeu tudo. Inchou rápido, o rosto inchado, o queixo mais pesado, estrias surgindo pelo corpo. Já não parecia mais ela mesma. Enquanto isso, eu continuava correndo, fazendo yoga todas as manhãs e comendo de forma saudável. Em todos os exames, o médico repetia a mesma coisa. O filhote da Alfa está prosperando. Uma noite, ouvi Vivian puxar a manga de Ethan, a voz fina.
Você não me toca há semanas. Já está cansado de mim? Ethan se afastou dela com um desgosto mal disfarçado. Olhe para você. Não sinto exatamente vontade. A voz de Vivian ficou afiada na hora. Ethan, se continuar me evitando, vou contar tudo para até a Aurora. Vamos ver quanto tempo ela ainda quer você por perto depois disso. Um silêncio. Então ele respondeu, tenso, baixo. Tá bom. Só não faça nada estúpido. Depois disso, Vivian soltou um som sufocado, se encolhendo. Tem algo errado. Estou sangrando. Muito. Ethan mal reagiu. Você sangrou da última vez também. Vai passar. Mas desta vez sua voz saiu mais fraca, desesperada. Isso é diferente. Não para, não está parando. Ele finalmente se levantou às pressas, sem saber o que fazer. Empurrei a porta e falei com urgência. Meu Deus, precisamos levá-la para a clínica agora. Vivian, acho que você está entrando em trabalho de parto. A cabeça de Vivian se ergueu de repente, pálida. Isso é impossível. Estou com apenas 3 meses de gravidez. Lobos não entram em trabalho de parto com 3 meses. Olhei diretamente para ela. Lobos não entram, mas gatos entram. O feitiço tinha sido feito para trocar filhotes de lobo, mas acabou se ligando a um gato em vez disso. E a gestação de um gato dura 3 meses. Vivian foi levada às pressas para a clínica da matilha e passou um dia e uma noite inteiros em trabalho de parto. O que ela deu à luz foram 10 gatinhos. Cada um pequeno demais, frágil demais, errado o suficiente para deixar as enfermeiras pálidas. Fui direto ao xamã depois disso. Ele confirmou o que eu já suspeitava. O gato de rua do santuário também tinha dado à luz algo que parecia assustadoramente humano. Senti uma dor silenciosa e pesada com isso. Eu não queria ferir uma vida inocente, mesmo que tudo aquilo estivesse ligado ao sangue de Ethan e Vivian. Mas eu não tive escolha. Eu precisava proteger meu filhote. E se eu nunca tivesse colocado aquele primeiro feitiço, eles teriam percebido que algo estava errado. Qualquer plano B que tivessem preparado teria sido acionado, e eu não veria isso chegando. Pedi ao xamã para trazer a criatura de volta para mim. Naquela mesma tarde, Ethan apareceu na minha casa com Vivian apoiada em seu braço. Ela estava irreconhecível. Rosto inchado, sem cor, mal conseguia se manter em pé. Ethan falou como se estivesse fazendo um pedido razoável. Vivian acabou de dar à luz. Ela está fraca. Atribua alguém da matilha para cuidar dela por um tempo. Quase ri. Por que eu faria isso? Ele ainda não sabia, mas eu já tinha colocado uma nova regra na matilha. Nenhum membro podia ser deslocado sem autorização direta do Alpha. Eu vinha retirando silenciosamente cada pedaço de poder que entreguei a ele. Ele percebeu. Só não ousava reagir, não enquanto ainda precisava manter a aparência de calma. Os olhos de Vivian ficaram marejados no instante certo. Eu sei que não mereço pedir nada. Perdi meus filhotes. Eu trago azar. Não deveria nem estar aqui. Mas mal consigo ficar de pé. Aurora, por favor, não é muito. Eu não vou dar trabalho. Seus joelhos cederam levemente, e Ethan assegurou rápido. Por um instante, vi no olhar dele algo como repulsa, antes de ele recompor a expressão. Aurora, ela realmente não está bem. Você consegue olhar para ela e não sentir nada? Deixe ela ficar alguns dias. Alguém para ajudá-la. Isso não é irracional. Olhei entre os dois. Ethan se forçando a defendê-la, mesmo não suportando mais aquilo. Vivian interpretando fragilidade com precisão calculada. Reddit contos e afins. O mal sempre encontra sua própria forma de parceria. Meu celular tocou. O xamã. Atendi no viva voz. A voz dele preencheu a sala. Alpha, aquele feitiço que você deixou comigo, a aluna da matilha Ridgecrest viu e quer encomendar 100 unidades. Devo prosseguir? Pode prosseguir, respondi. Use seu julgamento. A cabeça de Vivian se ergueu de repente. O rosto dela perdeu toda a cor. Que amuleto! Que amuleto! Olhei para ela com calma. Aquele que você me deu. Acho que deixei com o xamã na visita. Pelo visto, o gato dele se apegou a ele e está usando todos os dias. Vivian ficou rígida. Então o som que saiu dela não foi choro. Foi um grito. Você deu para um gato? Você fez isso de propósito. Minha voz ficou firme, carregada de autoridade alfa. Diga com clareza. O que exatamente eu fiz com você? Ethan puxou o braço dela com força. Cale a boca. Você está piorando tudo. Meus filhotes! Ela se debateu, fora de si. Chega! A voz de Ethan veio baixa, definitiva. Ela se soltou mesmo assim e avançou na minha direção, mãos estendidas, gritando. Devolve! Me devolve meus bebês! Eu desviei com facilidade. Ela caiu com força no chão. Olhei para ela e mantive a voz estável. Devolver seus bebês? Vivian, você realmente acha que merece ser mãe de alguém? Você trocou eles. Você roubou meu filhote. Você os matou. Eu os matei? Deixei as palavras pairarem por um segundo. Você passou toda a gravidez bebendo, comendo carne crua, ignorando todos os avisos do seu médico. Você mesma disse na clínica que não importava se alguns não sobrevivessem. Você colocou uma maldição de bruxa das trevas em um feitiço e entregou isso para a sua alfa grávida. E agora está na minha sala gritando sobre consequências? Foi você que escolheu, cada parte disso. Virei-me para os guardas e inclinei levemente a cabeça em direção à porta. Tirem ela daqui. Ethan avançou rápido, segurando meu braço, a voz mais baixa, tentando parecer calmo. Ela não está em si agora. Não leve isso a sério. Ela está de luto, não está pensando direito. Puxei meu braço para longe e indiquei a caixa de madeira sobre a mesa lateral. Abra. Ethan atravessou a sala devagar. Levantou a tampa e recuou um passo. O que diabos é isso? Dentro da caixa estava a criatura vinda do santuário do xamã. Aquilo que nasceu sob o efeito do feitiço.
Peguei o acordo de indenização ao lado e o deixei cair sobre a tampa. Leve seu filho, assine isso, e saia da minha casa. O que se seguiu veio alguns dias depois. Ethan apareceu no santuário dos xamãs furioso. Ele viu a gata de rua imediatamente, ainda trancada na gaiola, o amuleto pendurado em sua coleira. Ela o encarou com olhos amarelos e apagados, um rosnado baixo crescendo no peito. Ele pegou uma vara no canto e começou a balançar a gaiola. Isso é culpa sua, seu animal imundo. A gata arrancou a porta da gaiola das dobradiças. Ela avançou como um míssil, cravou as mandíbulas no antebraço dele e arrancou um pedaço antes que ele pudesse reagir. Ethan caiu gritando. O xamã o encostou na parede com uma mão antes que aquilo fosse além. Ethan, este é meu santuário. Quer sangue derramado em solo sagrado? Ethan já tinha recebido o pedido que eu enviei. Ele não era mais beta. Apenas um lobo comum, sem patente, sem autoridade, sem influência. Ele pagou ao xamã $100.000 pelos danos. Saiu como um homem que perdeu tudo e sabia disso. Alguns dias depois, nos encontramos do lado de fora da prefeitura. Já tínhamos dissolvido o vínculo de companheiros através dos anciãos da matilha. Era apenas a papelada legal, o lado humano das coisas que ainda precisavam ser finalizadas. Ethan caiu de joelhos na calçada antes que eu chegasse à porta. Aurora. Sua voz falhou. Depois de tudo o que vivemos, você não pode simplesmente jogar isso fora. Eu não posso te perder. Eu não vou assinar. Momento interessante para esse discurso, eu disse. Onde você estava quando estava na minha cama com ela? Quando dopava meu leite? Quando vocês dois planejavam trocar meu filhote? Ele ficou branco. A mandíbula se contraiu. Ele não negou. Coloquei a mão na bolsa e deixei uma pilha grossa de documentos cair aos pés dele. Pode olhar. As páginas se espalharam pelo chão. Fotos em alta resolução. Imagens de segurança ainda estavam ali. Capturas de tela das mensagens entre ele e Vivian, planejando o encantamento, planejando a troca, confirmando cada detalhe. Cada momento tinha sido documentado. Eu passei semanas garantindo isso. As mãos de Ethan tremiam enquanto ele encarava as imagens. Ele estendeu a mão em direção ao meu tornozelo. Eu dei um passo para trás e o deixei cair no vazio. Não são o que parecem. Ela me manipulou. Ela veio atrás de mim. Você é quem eu amo. Você sempre foi a única. Ela me ameaçou. Ela te ameaçou para a troca de bebês também? Apontou uma faca na sua garganta enquanto você ajudava a planejar? Ethan, um pai de verdade não usa o próprio filho como peça de xadrez. O que vocês dois fizeram nem sequer está na mesma categoria de animal. Ele estremeceu o tempo todo. Abriu a boca, mas não deixei que dissesse uma palavra. Você veio pelo dinheiro da minha família. Veio pelo meu posto. Fez de tudo para me destruir e usou um filhote inocente para isso. Você acha que a deusa da lua não vê isso? Ethan desabou no chão, o rosto pálido, sem mais nada a dizer. As mãos tremiam enquanto ele fazia sinais desesperados, mas não havia mais nada entre nós. 3 dias depois, eles foram ao vivo no Wolfnet, o canal privado de streaming que atravessa todas as matilhas do país. Vivian apareceu na câmera com o rosto ainda inchado e pálido, lágrimas já caindo antes mesmo de falar. Aurora não vê pessoas como nós como reais. Ela usa o título de alfa como arma. Ela destruiu minha vida desde o dia em que me aproximei da matilha dela. Eu estava carregando 10 filhotes. 10. E ela apareceu gritando comigo enquanto eu já estava no limite. Entrei em trabalho de parto prematuro por causa dela. Perdi todos eles. Ela cobriu o rosto, a voz quebrando em soluços. Meus bebês. Mamãe não conseguiu proteger vocês. Ethan estava ao lado dela, mandíbula rígida, olhos vermelhos. Eu não fui suficiente para protegê-la. Aurora teve outros lobos por anos. Eu aguentei porque achei que o vínculo significava algo para ela. Eu estava errado. Eles venderam perfeitamente. O luto parecia real. A indignação parecia merecida. Os comentários explodiram no stream. Dinheiro não compra classe. Coitada. Qual matilha é essa? Digam o nome dela. Alfas assim precisam ser removidos. Ma Alfa Aurora virou tendência no Wolfnet em menos de 1 hora. Alguém encontrou fotos minhas em passeios comuns e as editou até me tornarem irreconhecível. De repente, eu aparecia cercada por machos desconhecidos. Como se um alfa viajando com sua equipe de segurança fosse um escândalo. A onda atingiu forte. Os negócios ligados à minha matilha começaram a cair um após o outro. Em poucas horas, a capitalização de mercado perdeu dezenas de milhões. O escritório do Rei Alfa entrou em contato. Queriam a situação contida antes que saísse de controle. Então, Ethan apareceu na minha propriedade. Ficou na entrada dos fundos como se ainda tivesse algum direito ali. Queixo erguido, braços cruzados. Pediu para me ver. Eu desci. Ele me observou devagar, o olhar indo do meu rosto ao resto de mim, com aquela mistura de fome e direito que me fazia querer esmagá-lo contra o chão. O vínculo de companheiros tinha sido rompido, mas o eco ainda existia, um resíduo que insistia em não desaparecer. A gravidez e o treinamento físico tinham me deixado mais forte do que antes. Yoga, caminhadas, disciplina, eu parecia mais firme, mais estável. Ele sorriu como se achasse que isso era para ele. Aqui está o que estou oferecendo. $100 milhões e uma noite com você. E eu vou ao vivo amanhã limpar seu nome. Vou desfazer tudo. Caso contrário, continue alimentando isso até seus negócios desabarem e o conselho te tirar do cargo. Quase ri na cara dele. Continue sonhando. Ele estendeu a mão para o meu rosto. Eu recuei rápido. Não me toque. O sorriso dele se alargou, mais feio dessa vez. Uma noite, Aurora. Você costumava me amar. Não haja como se isso fosse tão terrível assim. Repita o que você acabou de dizer. Minha voz saiu plana. Precisa. Dinheiro. Sexo. Ameaças contra um alfa. Ethan,
Você sabe que extorsão tem pena obrigatória segundo a lei da matilha? Ele zombou. Lei da matilha? Você acha que isso importa agora? Metade dos lobos deste país acha que você é um monstro. Eles vão acreditar em mim, não importa o que você diga. Quanto mais você se defende, mais culpada parece. Ele estava se empolgando, a voz subindo, o queixo erguido, totalmente preso à própria encenação. Olhei para meu guarda e apontei para o telefone que ele segurava, aquele que vinha transmitindo ao vivo para o Wolfnet nos últimos 4 minutos. O guarda virou a tela para Ethan. Contagem de espectadores ao vivo. 1,2 milhão. O chat era uma parede de mensagens em velocidade constante. O rosto de Ethan perdeu a cor. Você me armou. Você disse que o público só acredita no que quer acreditar. Inclinei levemente a cabeça. O que você acha que eles querem acreditar agora? Eu já tinha as provas há semanas. Fotos, gravações, registros de mensagens. Mas expô-las de forma unilateral teria aberto espaço para acusações de manipulação. Sempre haveria quem dissesse que era falso. Nada supera ver alguém se enforcar em tempo real. O chat explodiu. Isso é real? Ele acabou de tentar extorquir ela ao vivo. Devemos desculpas à Aurora. Fomos enganados. Chamem o conselho. Agora. As pernas de Ethan cederam. Ele caiu sentado na calçada. Eu o encarei. Você acabou, Ethan, e fez isso consigo mesmo. Ethan foi acusado de difamação e extorsão. 30 dias de detenção. Vivian, como coautora da difamação, recebeu a mesma sentença. O feitiço de troca de bebês, por ser extraordinário demais e sem evidência física suficiente, ficou fora do alcance imediato do conselho. A infidelidade de vínculo também não era da jurisdição criminal da matilha. Quando a sentença foi lida, Ethan ficou sentado com expressão vazia. Todo o planejamento, toda a paciência, e o resultado foram 30 dias. Depois disso, ambos foram expulsos de todas as matilhas que conheciam seus nomes, o que depois do Wolfnet era praticamente todas. Nossa matilha votou pelo exílio dos dois. Toda vez que tentavam se aproximar de outra matilha, eram reconhecidos imediatamente. O casal da extorsão. Nem pense em entrar aqui. Sem recursos, sem apoio, sem território, foram levados para as terras exteriores, a região sem reivindicação, onde só a sobrevivência decidia o resto. Ethan levou Vivian consigo. E ali, tudo o que restava deles finalmente deixou de ter onde se apoiar. Ethan não conseguia ganhar o suficiente para mantê-los vivos. Nunca conseguiu. Ele sempre viveu do que era meu. Vivian, imprudente como sempre, queimava tudo o que conseguia juntar. Com o tempo, começou a se vender para sobreviver. A mãe de Ethan, uma mulher amarga e de língua afiada que nunca tinha nada de bom a dizer sobre ninguém, acabou entrando em conflito com Vivian, e a discussão ultrapassou palavras. Ela empurrou Vivian para dentro do rio. Quando Ethan a encontrou, o corpo já estava tempo demais na água para ainda parecer humano. Ele ficou na margem por um longo instante, encarando. Então se virou para a mãe, que o seguia até lá. Enterre-a, ele disse, e não deixe o sangue dela em nossa terra. Descobri tudo isso por meio do investigador particular que mantive sobre eles. Eu precisava saber. Eu precisava estar preparada para o momento em que qualquer um deles tentasse voltar até mim. O próximo relatório veio com uma gravação. Nela, Ethan comentava algo para a mãe como se fosse irrelevante. Liana, uma loba da nossa matilha que havia desaparecido 2 anos antes, não tinha simplesmente sumido. Ela estava grávida de 6 meses, quando Ethan decidiu que ela estava no caminho. Ele a matou. Enterrou o corpo no quintal da própria família. Senti o frio atravessar meu corpo inteiro ao ouvir aquilo. Não era a primeira vez. Nunca tinha sido. Reuni tudo o que tinha, cada gravação, cada arquivo, e entreguei diretamente ao conselho. Ethan foi trazido de volta acorrentado. O exílio não encobria assassinato. Nossa lei de matilha era clara. Sangue exige sangue. Ele foi condenado por 3 acusações: assassinato de Liana, difamação e extorsão criminal. Prisão. Correntes de prata. Ausência de luar. Ausência de comida. Ele seria levado diante da deusa da lua acorrentado e responderia por tudo. Naquela primavera, tive uma filha saudável. Todos que tentaram me destruir na vida anterior pagaram o preço. A luz do sol entrava pelas janelas do quarto do bebê e se espalhava pelo chão. Sentei na cadeira de balanço e observei o rosto da minha filha. Ela dormia, rosada, tranquila, os lábios curvados em um pequeno sorriso inconsciente. Quando abriu os olhos, eram iguais aos meus. Claros, firmes, sem sombra. Chamei-a de Aurora Júnior. Um recomeço. Uma vida sem rachaduras. O negócio da família se recuperou completamente, as ações atingindo recordes históricos. Criei uma fundação em nome dela. Ela financiava abrigo, apoio jurídico e realocação para lobas que escapavam de abusos da matilha. Aquelas que foram ensinadas a acreditar que aquilo era normal. Nos dias bons, eu a levava para o campo na borda do território. Ela ria, tocando a grama, alcançando o mundo sem saber ainda o que era perigo. Eu me inclinava e beijava sua testa. Neste mundo existe crueldade, e um dia você vai ver, mas sua mãe abriu o caminho. E vou continuar limpando enquanto puder. Temporada após temporada, ela cresceu. Forte, atenta, feita de luz. Na outra vida, eu nunca tinha visto seu rosto. Desta vez, eu tive tudo. Fim, que Deus te abençoe.